em destaque. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre saúde, em especial como a nossa saúde é afetada pela obesidade. Nos últimos dias, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia da Seccional Espírito Santo realizou um trabalho muito efetivo para levar informação à população sobre este caso. Para comentar também aqui com a gente no nosso Em Destaque, nossa convidada já está aqui. É a doutora Priscila Peçanha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Estado. Obrigado pela presença, doutora Priscila. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Que bom. Falei da importância do tema já, né, que está vindo aí de um período muito importante. A sociedade deu um foco muito especial para o tema da obesidade nessas últimas semanas. Por que que esse tema ganhou esse espaço agora? Pois é, essa campanha da obesidade é uma campanha que a Sociedade de Endocrinologia, de uma forma geral, desde a nacional, mas também as regionais, a gente considera muito importante. Porque os números de obesidade eles têm crescido de uma forma assustadora. Hoje nós convivemos no mundo com 1 bilhão de obesos. E a tendência é que esse número cresça cada vez mais. A tendência é que até 2030 nós tenhamos metade da população obesa. Então, com esses números assustadores, essa campanha ela se torna importante no sentido de estarmos informando, de estarmos alertando para que as medidas sejam realmente tomadas por toda a população. Uhum. Tem um ponto aí, acho que é curioso, e aproveitando sua presença, até explica muitas pessoas com esse espaço, que a obesidade parece assim, a pessoa come muito, né? Resumindo assim, come muito. Mas não é a única forma, pelo que eu entendo, né, que faz com que a pessoa atinja o grau de obesidade, né, e até a qualidade do que também está comendo. Tudo isso junto está levando a esse alerta, então? A obesidade ela é multifatorial. A gente sempre fala que é uma condição crônica e é uma condição multifatorial. Ou seja, não só tem relação com o estilo de vida. Claro que o estilo de vida é uma coisa que conta bastante, essa questão do sedentarismo, de uma alimentação errada, não só em quantidade, mas também em questão de qualidade. A gente vê isso nesse mundo moderno, nesse mundo corrido, mas também existem algumas questões, algumas doenças genéticas, algum grau de hereditariedade. A obesidade é muito além do que só o estilo de vida errado. As questões realmente envolvidas. E quais os efeitos disso no organismo, doutora Priscila? O que provoca, né, a obesidade? Além, claro, a gente costuma observar, né, quando essa palavra já chega a gente, a obesidade, pensa logo algo estético, né? Aquela forma do corpo, né, de sobrepeso. Mas isso leva a outros tantos problemas que a gente não vê. Né? Quais são esses problemas? Isso. A obesidade é até uma coisa que a gente tem falado muito na campanha, Fábio. A obesidade tem CID. A obesidade, mesmo que nós tenhamos taxas laboratoriais normais, muitas pessoas falam, obesidade, eu não estou obeso, eu estou bem, eu não estou doente, mas a obesidade ela tem que ter uma atenção especial, porque mesmo quando as taxas estão normais, a pessoa está com a doença, obesidade sim, e isso tem que ser tratado. Mas as consequências elas são várias, existe muito além da estética. Existe um processo inflamatório que existe uma liberação de várias citocinas e essas citocinas inflamatórias trazem repercussões em vários órgãos-alvo, como o coração, como o rim, como cognição. Então, a obesidade é muito além do que a gente só vê, muito além do que a estética, né, que muita gente fala. Então, essa campanha ela trouxe muito assim, esse link da obesidade e o órgão-alvo para que a gente possa realmente se atentar a essas consequências dela. Com certeza. Como a doutora Priscila falou, né, no mundo, 1 bilhão de pessoas, né, doutora, atingidas pela obesidade, isso é um retrato importante, esse número é muito grande. Mas a gente observar também o nosso local, né, o Espírito Santo, a sociedade,
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia atuando no estado também nos leva a gente observar o comportamento também da nossa própria população, né, no nosso território, que não foge muito à proporção disso, né, doutora? A gente está tendo, então, cada vez mais a constatação que a obesidade está presente, seja por multifatores, né, como você já explicou, mas que requer uma atenção de toda essa cadeia importante, da área médica, mas também social. Isso, da área médica e também social. Eu acho até assim, com esse olhar do Estado, eu vejo assim, a gente vê muita Vitorinha, né? Vitória foi classificada como a cidade da atividade física, né? E eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque depois da pandemia, Fábio, a gente realmente viu as pessoas mais engajadas na atividade física, né? Então, assim, aqui onde a gente está, eu acho que isso a gente realmente teve o impacto, teve uma mudança, as pessoas estão, de uma certa forma, mais conscientes, mas ainda falta muita mudança comportamental. Falta entender que tem que ser o dia a dia, tem que ser a constância, tem que ser o hábito. Não é uma coisa que pode durar, o que deve durar uma semana ou 10 dias. O que tem que ser entendido é que o hábito tem que ser duradouro. Então, falta muito isso, essa consciência nas pessoas. As pessoas acham que esse impacto ele é rápido e elas são muito imediatistas, porque nós vivemos um mundo imediatista, mas a gente tem que entender que o combate à obesidade, sobretudo aquelas pessoas que já têm uma tendência, que têm um antecedente, esse tem que ser um combate diário. E ainda mais pelo nosso próprio comportamento moderno, né, de comidas rápidas, né, o famoso fast food, né, o mais embalado do que o descascado. Acho que essa frase que ganhou muito espaço, ela revela muito desse comportamento, né? Abre uma sacola e um saquinho de biscoito, né? Por que não descascar uma banana? Um exemplo, né, doutora? Mas o desembalar contra o descascar ainda está, né, bem desequilibrado. Porque é a facilidade. Então, desembalar é mais fácil do que descascar, mais prático do que descascar. E até teve uma pesquisa recente de grandes centros mostrando as comorbidades que são consequentes a esses alimentos ultraprocessados, uma pesquisa robusta mostrando o quanto esses alimentos ultraprocessados podem trazer de impacto na saúde da pessoa, desde alterações menos significativas até alterações de depressão, alterações de asma grave. Então, assim, esse cuidado da alimentação é uma coisa muito importante. Então, sempre ter o cuidado de ler os rótulos, de se informar a respeito daquilo, comparar mesmo, ter o estado crítico mesmo para poder estar comparando, para poder ler, ter tempo para isso, porque isso vai ter um impacto lá na frente. Então, não comer direito certamente vai impactar na saúde, não só agora, mas depois também. Eu acho que esse efeito a longo prazo é muito importante, né, sobre a questão da obesidade. Até porque as crianças, né, estão cada vez também, já aderiram há muito tempo, aliás, não é cada vez não, já estão com esse hábito também, né, dessas comidas rápidas por causa do sabor, do açúcar e da gordura que vicia o nosso paladar, né, doutora? E isso está vindo, então, desde muito cedo, né? A característica da obesidade, até onde eu sei, a senhora pode comprovar muito melhor aqui nessa entrevista, a gente está tendo essa característica cada vez mais cedo, ou seja, com os efeitos a longo prazo, a gente está tendo, então, já adultos muito com a saúde comprometida em determinado aspecto, porque já foram crianças que foram, né, atingidas por esse comportamento ou pelas circunstâncias que a obesidade, né, tem. Sim, e as crianças obesas, elas têm uma chance de 50% de se tornarem adultos obesos. Então, o impacto da obesidade infantil é muito grande também. E não é porque são crianças obesas que não vão ter alterações também na questão de laboratório, de alterações de colesterol, de glicose. Então, a gente vê crianças com taxas cada vez mais alteradas em seus exames laboratoriais, vindos aí de hábitos errados. Não só a escola tem que ensinar, mas tem que começar em casa também. Essa educação é muito importante. A gente vê muitos pais reportarem a culpa à escola, ou a escola reportar a culpa aos pais. Mas isso tem que começar dentro de casa com o exemplo dos pais, muito mais importante, inclusive, do que a fala, e depois ir para a escola, né? Então, a escola é uma extensão. Essa questão de ter cantinas com alimentos saudáveis também na escola faz toda a diferença. Então, a criança tem que ter esse ambiente de continuidade e entender o que é saudável.
E mais, entender que o que é saudável também é gostoso, é palatável. Mas falta muita educação assim mesmo, falta muita mudança de hábito, muita mudança de cultura, mas entender que o exemplo começa sempre em casa. Exato. Acho que a gente começou também aqui com um tema muito importante para você observar também na sua própria residência, né, na sua rotina enquanto família, para saber se está ofertando, né, as melhores opções para as crianças que estão desenvolvendo esse hábito alimentar, ou mesmo sendo adulto, como você pode ser, né, também transformar o seu hábito, né, fazendo as melhores escolhas. Mas essas escolhas, será que são fáceis? A gente vai saber então depois do nosso intervalo, já, na volta com a nossa convidada de hoje, a doutora Priscila Peçanha. Já. De volta com o nosso programa em destaque, continuando a conversa com a nossa convidada desta edição, doutora Priscila Peçanha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Espírito Santo. Sociedade mobilizada, como a gente já entendeu, né, nesses últimos dias, para levar mais informação à sociedade, né, para que você também tenha noção dos riscos que a obesidade traz, esse problema tão atual, né, tão moderno, né, da nossa vivência, inclusive, pela correria, né, e como isso tem afetado nossa percepção da alimentação, levando a este quadro da obesidade, entre outros tantos fatores que também existem para que esse quadro, né, se feche num diagnóstico também. E aqui a gente deixou, né, durante ali a nossa saída para o intervalo, doutora Priscila, a questão, as escolhas que nós fazemos. As crianças a gente pode até indicar, tendo informação como estamos tendo agora. E os adultos, né? Ou seja, acho que vamos englobar todos, né? Fazer as melhores escolhas para uma alimentação melhor é difícil? Existe um mito, né? A gente vai falar mito porque hoje a gente tem muitas opções de que a alimentação saudável é a alimentação mais cara. Então, isso deixa muitas pessoas além, né, dessa meta e ficam meio assim de começar uma alimentação. A gente tem que entender, Fábio, que a alimentação saudável, ela é feita de verduras, de legume, de arroz, de feijão, de carne, né? Então, a gente não precisa procurar o difícil para que ela seja saudável. Então, quanto menos complexo, melhor. E num prato equilibrado, a gente consegue encontrar fibra, uma gordura melhor, um carboidrato melhor. Então, essas boas escolhas, elas não são tão difíceis e elas não são tão caras quanto se imagina. A questão é que a gente realmente tem que ter tempo para poder buscar. Tem que ter tempo para poder olhar, tem que ter tempo de preparo. Muitas vezes, no dia corrido durante a semana, a gente não consegue preparar os alimentos. Então, que a gente se programe para poder preparar no final de semana e durante a semana as marmitas estarem disponíveis para que a gente possa comer mais saudável. Sim. Então, claro, exige um certo sacrifício, mas esse sacrifício não se compara ao preço de chegar a uma consequência da obesidade, de chegar a uma consequência de uma comorbidade. Então, vale muito a pena, sim, começar com hábito saudável, começar a inserir em casa, uma mudança todos os dias. Você vai ver que você vai se sentir muito melhor com isso e vai querer dar continuidade, mesmo que isso exija um pouquinho mais de tempo, né, de você. Eu acho muito legal essa sua resposta, doutora, acompanhando aqui. Você não falou sobre problemas de acesso, né? Frutas, verduras, legumes, a gente tem à disposição no nosso mercado, né? Procurem as promoções que forem, né? Mas não são preços impeditivos. O que está exigindo da gente é tempo, né? O tempo da gente fazer essa escolha, o tempo da gente fazer o preparo. Exato. E parece que não, que muitas pessoas podem imaginar, como você começou até a responder, eu acho que é bom frisar isso, né? Que o preço das coisas ia me impedir de ter uma alimentação melhor. Pelo visto, não mesmo, né? Pelo visto, não. A gente realmente escuta muito isso. Mas o que é saudável é caro. Não é assim, Fábio. A gente consegue encontrar coisas saudáveis por um preço muito em conta. É só procurar, é só investigar, é só olhar ali, comparar rótulo, que a gente começa aos pouquinhos. O que as pessoas às vezes desejam é aquela intensidade. Então, é o dia a dia que a gente tem que fazer melhor para que a gente consiga essa mudança. Acho que também houve um momento das pessoas olharem mais o mercado no sentido de oferta de produtos, né, para elas terem acesso e não olharem a banquinha da feira, né? No caso, olhar sempre aquela seção que inclusive aumentou muito nos mercados, né, do diet, né, do light. E realmente esses produtos são mais caros mesmo, mas eles não vão integrar a nossa alimentação inteira, né? Exato. Do café à ceia. Exato, exato. E a gente tem sempre que equilibrar, né? Então, comer um pouquinho a mais aqui, equilibra, olha os macronutrientes, olha o que você está comendo de proteína.
que tipo de gordura você está comendo, que tipo de carboidrato você está comendo. Isso aí todo mundo pode fazer. Legal. Não são coisas difíceis de entender para que possa fazer. É só começar a colocar em prática, realmente começar a mudar. Certo. Teve um ponto importante nessa abordagem da Sociedade Brasileira de Endocrinologia aqui no estado, né, que aqui está representada pela doutora Priscila, que foi pontos em que a gente às vezes não observa também tanto assim, de efeitos da obesidade, né? O bullying, né, o preconceito, e você citou logo no começo aqui da entrevista, se você reparou, a doutora falou também de saúde mental, que é um tema muito atual, né? Agora, doutora, essa relação está muito ligada mesmo da obesidade com esses fatores, né, do preconceito, do bullying e até da saúde mental? Tá muito ligada, porque essas pessoas geralmente sofrem algum tipo de bullying desde crianças, desde o início dessa obesidade. E aí, geralmente, essas pessoas se retraem a algum tipo de comportamento. E esse comportamento impacta lá na fase adulta, ou impacta no relacionamento, ou impacta no casamento, né? Então, a gente tem que ter esse olhar para o paciente que tem obesidade. Inclusive, eu estou falando aqui com você, por várias vezes eu citei paciente obeso. Você sabe que hoje em dia a gente tem que mudar até a forma de falar. Eu mesmo falei por várias vezes aqui obeso. Não é obeso, é paciente com obesidade. Porque quando a gente fala assim, o paciente obeso, a gente entrega a ele uma carga, né? E quando a gente fala paciente com obesidade, a gente fala que ele tem uma doença que tem que ser tratada. Então, esse olhar, assim, a gente também tem mudar da forma de falar, mudar da forma de abordar, mudar da forma de lidar com isso, entender que cada um tem a sua história, que cada um tem a sua bagagem e que isso faz muita diferença no tratamento, no impacto do tratamento, na parte da saúde mental. E o paciente tem que estar motivado para poder se tratar. Mas esse apoio psicológico é quase sempre muito importante. Quase sempre não, sempre é. Sempre é, né? Porque como se trata de uma doença multifatorial, a equipe multidisciplinar também tem que estar presente para que o tratamento seja mais eficaz. Legal. Bem, a equipe, né, e toda essa questão especializada é muito importante que você que pode procurar, que procure, então, principalmente, claro, a todos esses ligados à Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Espírito Santo, porque, né, tem justamente ali a percepção dos estudos, né, da participação em congressos, né, de levantamento das informações mais atualizadas em relação a tudo que pode afetar justamente as pessoas, os pacientes com obesidade, né, doutora? E passa também até por tirar alguns mitos antigos, assim, o ovo já foi bom, já foi ruim, já foi bom de novo, né? Ou a pequena quantidade de chocolate já foi grande, já foi ruim, voltou a ser boa. Né? Então, essas questões passam por estudos a cada, né, momento, né, anual, enfim. Tem uma regularidade de análises. Então, quanto mais o profissional, que inclusive os da sociedade, né, ficam atentos a isso, podem levar essa informação de qualidade aos seus pacientes que vão ajudar num tratamento eficaz. Perfeito. E foi isso que você falou. A gente tem informações toda hora sobre tudo. E na parte da medicina, então, é uma enxurrada. Então, a gente está sempre se atualizando. Então, realmente, hora o café é isso, hora o café é aquilo, hora o ovo é isso, hora o ovo é aquilo. E que bom que é assim, né? Porque é sinal de que a gente realmente tem os estudos mais recentes sobre tudo. É importante que a gente esteja atento, mas, assim, sempre parar para o equilíbrio. Nem o excesso, nem a falta, nem do ovo, nem do café, nem do doce. Então, assim, o equilíbrio, eu falo que é tudo na vida, né? Em todos os sentidos, não só na obesidade, mas a gente equilibrar tudo. Então, se sair um pouquinho mais da alimentação num dia, no dia seguinte volta, né? Tenta voltar, volta para o foco. Então, não surtar, não ficar achando que o tratamento foi todo embora porque um dia saiu. Então, esse equilíbrio na alimentação, esse equilíbrio na atividade física, o equilíbrio no sono, porque cada vez mais tem se descoberto o sono como aliado parceiro aí da perda de peso também, de outras coisas. Então, você estar em harmonia com todas essas coisas, fazendo o seu melhor todos os dias, com certeza o resultado ele vai vir, ele vai chegar. Que ótimo. Então, não tenha medo de procurar o seu resultado. Nosso tempo está se esgotando, doutora Priscila. Eu acho que você trouxe agora um recado muito efetivo para as pessoas que estão nos acompanhando, mas ainda assim, se faltar aquele empurrãozinho final,
como representante da Sociedade Brasileira aqui com a gente, né, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, buscar as atividades do dia, né, o que pode ser feito, por exemplo, ao ar livre, né, as melhores escolhas que a gente falou na alimentação. Esse é o conjunto mesmo para as pessoas deixarem, então, aquele ponto de não buscar realmente algo que vá transformar a saúde dela por causa da obesidade? Esse é o conjunto, Fábio, não tem milagre, né? Então, assim, a pessoa que espera o milagre do médico, não tem milagre mesmo. É todos os dias buscar o que é certo e fazer o que é certo, a consequência vai vir. O gasto calórico ele tem que ser maior do que o ganho sempre, para que a gente possa ter uma perda de peso. Nesse processo de emagrecer, 60% é alimentação, 30% atividade física e 10% remédio. Então, quem se atenta ao remédio e acha que remédio é salvação, ele só tem 10% nesse processo de emagrecer. Então, realmente é mudar e fazer uma atividade que gosta, né? Você falou das atividades ao ar livre, a gente viu muito isso pós-pandemia, as pessoas saindo de ambientes fechados, confinados, indo fazer atividade física fora. A gente passa ali por Cambori, a gente vê nos dias que fecha a pista, eu faço atividade física. Então, assim, foi lindo ver ontem, né? A Cambori toda cheia, todo mundo fazendo atividade física, patins, bicicleta, corrida, caminhada. Então, assim, é muito legal a gente ver essa vibe mesmo das pessoas e a gente pegar e fazer uma coisa que a gente gosta para que a gente torne aquilo rotina. Porque não tem coisa pior do que a gente acordar e fazer uma coisa que a gente não gosta. Então, é você escolher a sua melhor atividade física, escolher a sua melhor versão e seguir em frente, não tem mistério. E não se compara com o outro, né? Cada um tem realmente essa história. Irretocável, excelente recado. Doutora Priscila, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigada, Fábio, me agradeço. Que ótimo. E tudo isso, trazido aqui pela doutora Priscila, não tem a ver com estética, tem a ver com a sua saúde. Ficamos por aqui também. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Em Destaque. Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.